Switcher. Quando quiser, Rodrigo. Maravilha, comecei. Dando sequência ao nosso segundo episódio podcast, o nosso SaaScast, é com muita satisfação que nós recebemos hoje Dr. Gotardo Bax, juiz titular do trabalho da 15ª Região, doutorando em Direito pela Universidade do Porto, Portugal, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Portucalense, Porto, Portugal, pós-graduado em Processo Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, pós-graduado em Economia do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas. É uma satisfação, uma honra tê-lo conosco e será um prazer passar esses momentos aqui para a gente discutir um tema tão profundo e tão importante que são os desafios do direito do trabalho frente às novas tecnologias. Sinta-se à vontade. Muito obrigado pelo convite, doutor Rodrigo. É com muita satisfação também que eu estou aqui convidado para um bate-papo sobre os assuntos importantes do mundo do trabalho, principalmente agora nesse momento que estamos em grande transformação do direito digital, a quarta revolução industrial que todos estão agora a falar. Então, estou aqui para a nossa conversa, estou à disposição das suas perguntas. Maravilha, então vamos fazer um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo. Conta para mim um pouquinho da sua trajetória na entrada da magistratura, para conhecer um pouco a origem, como começou, por que veio para a judicatura, conta um pouquinho. Muito bem, eu tomei posse no Tribunal Superior do Trabalho como servidor com 18 anos e trabalhei por 18 anos lá, até que eu percebi que eu precisava de um trabalho que fosse só meu, que pudesse escrever o que eu penso. E eu optei pela magistratura, até pela uma histórico familiar, meus pais são também da área, e eu resolvi fazer com a magistratura trabalho. Fui aprovado no TRT da 15ª Região, morei em Campinas, São José do Rio Preto e agora em São José dos Campos, que é a vara de Taubaté, na verdade, que eu sou um dos juízes auxiliares. Ótimo. E nesse percurso todo, essa evolução que a própria Justiça do Trabalho, a Justiça como um todo teve, você que acompanhou todo esse percurso, como que você vê as novas tecnologias, tudo que nós temos atualmente, inteligência artificial, novos produtos no mercado e a utilização no dia a dia do juiz, do operador do direito? Como que você sente isso na prática? A inteligência artificial, como nós conhecemos hoje, depois do ChatGPT, começou, na verdade, no final de 2023. Foram 2 anos de extremo desenvolvimento em todos os setores do judiciário, também de todos os setores do conhecimento humano. No judiciário, especialmente, o CNJ tem uma norma que prevê a utilização de inteligência artificial pelos magistrados e servidores para fomentar o melhor trabalho, aumentar o volume de trabalho, não para fazer o nosso trabalho. Então, a norma do CNJ é muito clara, é uma ferramenta de auxílio do judiciário. Nós temos hoje algumas ferramentas próprias do nosso judiciário, a ChatJT, que é utilizado especialmente para o judiciário do trabalho, e outros judiciários também, outros tribunais também têm os seus próprios mecanismos de inteligência artificial. Nós hoje estamos utilizando mais para acelerar o volume de trabalho. O nosso volume de trabalho aumentou muito e, com isso, tivemos que utilizar essas ferramentas mesmo para poder acelerar o processo. Porque, da forma que nós estávamos trabalhando antes, hoje não é mais possível. Um processo hoje que dura 10 anos não faz justiça mais. Nós temos que ter um processo que dure muito menos tempo. E a inteligência artificial está aí para isso. E essa aplicação da inteligência artificial, o Conselho Superior, o Conselho Nacional de Justiça, até o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, eles acompanham a aplicação no dia a dia do juiz? O servidor está utilizando? Eles fornecem o treinamento adequado para se utilizar aquela ferramenta? O treinamento está sendo feito, está ainda em andamento. Todos os tribunais têm oferecido o treinamento para a utilização da inteligência artificial para os servidores, para os magistrados. O controle, de fato, se o juiz está ou não utilizando a inteligência artificial, não tem esse controle no momento. Mesmo porque é até muito complicado fazer esse controle efetivo e também o que o CNJ deseja não é impedir que se use, na verdade, que se use mesmo, mas com responsabilidade.
O que o CNJ tem de receio é que aquela inteligência artificial faça o trabalho do juiz e o juiz nem sequer olhe para o que foi feito. Esse é que é o receio deles. Eu acho muito válido esse receio do CNJ e tem uma norma específica para a utilização dessas ferramentas. Sabe que no nosso caso, né, nós advogados, a nossa preocupação também é essa. Porque o que eu ouço na maioria dos eventos que nós participamos é que a inteligência artificial vai substituir o advogado. Eu vejo que não. Pelo contrário, a inteligência artificial vai substituir aquele advogado que não sabe manusear a inteligência artificial. Aí ele pode ser substituído. Acho que é a mesma sensação, né? Porque se é uma ferramenta que é para ser utilizada em prol da justiça, para que tenha uma prestação rápida, célere, para que um processo não demore 10, 20 anos, acho que todo mundo realmente tem que se inteirar sobre isso, né? O medo de ser substituído já existe há alguns séculos. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, 1760 até 1840, mais ou menos, em que começou a utilização, a substituição do trabalho humano, manual, pelo trabalho com a máquina a vapor. Depois veio as máquinas elétricas e começaram a desenvolver a segunda Revolução Industrial, que foi até mais ou menos meados de 1940. Depois a terceira Revolução Industrial, que veio com a informática, com a robotização do trabalho. E agora nós estamos na quarta Revolução Industrial, que é a inteligência artificial. Em todas elas, o medo foi o mesmo, de ser substituído. Só que, na verdade, as profissões estão sendo mudadas. Algumas extintas, outras melhoradas, outras criadas. Na advocacia não é diferente. Se a pessoa não tiver uma boa utilização da ferramenta, é a mesma coisa que concorrer com um artesão, concorrer com uma máquina. E tem de saber utilizar, mas não vai ser substituído. O trabalho humano não vai ser substituído. Ele realmente existe em todas as evoluções. Tanto que tem interessante, teve um artigo escrito em 1905, chama-se Henry Wright, um americano lá de Ohio, e ele fala claramente isso. Por que o medo da máquina? Porque o medo de ser substituído no trabalho que é massacrante, um trabalho manual. Podemos criar outras profissões, outras formas de trabalhar. E para a advocacia, para o Poder Judiciário, essas são ferramentas muito importantes, tal como utilizamos durante décadas o Google. Sim. Da mesma forma, o computador não veio para substituir a máquina de escrever? Não ficou mais rápido o trabalho? A inteligência artificial não é muito diferente disso. Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que agregar valor, né? As novas tecnologias, elas vieram para agregar valor ao nosso trabalho, para dar melhor prestação de serviço, melhor qualidade. E agora, vendo seu histórico aqui, inúmeros cursos, explica para mim como conciliar toda essa trajetória de estudos e a magistratura, porque eu já soube que você tem tudo zerado lá na sua jurisdição. Explica para mim, como que isso acontece? Eu comecei a utilizar a inteligência artificial como ferramenta muito recentemente. Antes era, na verdade, uma forma de organizar o tempo e organizar a vida. Então, quem consegue organizar seu tempo, consegue fazer tudo. Eu consegui estudar, fazer o mestrado, fazer o doutorado agora na Universidade do Porto, em Portugal. Tudo isso otimizando o meu tempo. Claro, a inteligência artificial ainda não está muito amplamente utilizada no Poder Judiciário como a gente pretende utilizá-lo. Mas, infelizmente, nós temos alguns entraves jurídicos do próprio CNJ, mas acredito que isso vai fomentar mais ainda a utilização da inteligência artificial e eu vou conseguir mais tempo ainda para fazer outras coisas da vida. Muito bom, excelente. E na utilização da inteligência artificial, na sua jurisdição, os advogados, você acha que eles estão preparados para o dia a dia? Como que você analisa essa questão que surge constantemente sobre a advocacia predatória, a utilização da inteligência artificial que cria julgados, cria emendas, cria decisões? Como que se analisa essa situação hoje? A litigância predatória já ocorria muito antes mesmo da inteligência artificial, de várias formas. Agora parece que aumentou um pouco mais. E eu acredito que ainda vai ter mais esse tipo de problema. Mas, a par disso, a questão da inteligência artificial criar julgados, criar doutrinas, cabe a quem utiliza essa inteligência artificial conferir se está correto ou não. De modo geral, não existe.
A inteligência artificial ela não tem acesso à base de dados do Poder Judiciário porque tem um bloqueio no próprio sistema. Então, essa base de dados, para poder a inteligência artificial entrar e poder pegar as informações, ela não consegue. Porque acontece? Existe um fluxo de utilização do sistema. A inteligência artificial, ela fica como se fosse batendo milhões de vezes por segundo as informações e o tráfego do judiciário, do sistema nosso, não permite. Então, há um bloqueio. Então, neste caso, quando você manda dar um comando numa ferramenta de inteligência artificial, ele cria. E cabe ao operador, vamos ver se isso aqui existe. Confira lá, vai na internet, confira no site do tribunal, ver se é verdadeiro ou não, até a própria doutrina. Isso tem ocorrido em alguns casos, alguns advogados que fizeram a petição com a inteligência artificial, não conferiram. E o judiciário tem observado isso com muito afinco, se aquela é verdadeira ou não. Eu mesmo já peguei um caso, infelizmente eu tive que aplicar uma litigância de má-fé, e é o tipo de coisa que a gente tenta evitar. Os advogados têm também que ter mais cuidado, os juízes também, da mesma forma. Pode acontecer de um juiz utilizar a inteligência artificial e não conferir o que foi feito. Né? Nós estamos sempre que conferir o nosso trabalho, seja advogado, seja promotor, seja juiz, qualquer operador do sistema tem que conferir para ver se é realmente aquilo, porque é uma ferramenta, não vai substituir você jamais. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a preocupação que nós temos no escritório, inclusive. No mês passado, nós oferecemos um curso para que todos os nossos integrantes, todos os nossos advogados participassem de cursos específicos sobre inteligência artificial, justamente com essa preocupação. É para utilizar? Sem dúvida, mas é para conferir item por item, dado por dado, porque ele tem que ser um complemento, não pode ser o único recurso, sem sombra de dúvida. E partindo nessa questão mesmo da inteligência artificial, você acredita que, pelo uso da inteligência artificial, o advogado ele está apresentando um trabalho mais qualificado, com mais qualidade? Eu acho que é muito cedo para a gente aferir essa questão. Apesar de termos 2 anos de acesso a grandes sistemas de inteligência artificial, nós não temos ainda como aferir porque é muito recente. Eu percebo muitas vezes que as petições estão um pouco mais longas. Né? Eu percebo um pouco mais longo, um pouco mais fundamento. Mas ainda não é muito claro para mim que foi decorrente de uma inteligência artificial ou o advogado que procurou estudar um pouco mais. E realmente eu não tenho, nesse momento ainda não tem como saber isso. Entendi. E nesse contexto lá em São José dos Campos, né, que o doutor falou que exerce a judicatura, teve um aumento muito grande de distribuições de ações trabalhistas, como um todo, né? Mas o aumento não foi decorrente da inteligência artificial ou de qualquer sistema digital. É uma questão de mudança jurisprudencial do Supremo e do Tribunal Superior do Trabalho. Essa fixação de jurisprudência de alguns temas específicos aumentaram o número de processos, porque sedimentaram uma questão que estava muito dúbia. E aí os advogados, num certo primeiro momento, ainda não entraram com vários tipos de ações, esperando essas decisões do Supremo e do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, na verdade, foi por isso. A inteligência artificial, por si só, não aumentou o número de processos. Eu não vejo isso. Nesse momento, eu não consigo perceber esse tipo de questão. Doutor, o senhor mencionou um assunto muito relevante para nós. Qual a análise que o senhor faz sobre essas teses vinculantes que, neste ano, o TST resolveu praticamente quase levar todas as questões para temas, para incidentes e repetitivos? Qual que é a análise que o senhor faz sobre isso? O senhor vê com bons olhos ou você acha que também trava um pouco o juiz, trava o tribunal na apreciação dessas questões? Particularmente eu vejo com bons olhos. Porque o que o jurisdicionado quer? Uma linha lógica de umas decisões. É muito complicado, por exemplo, para o advogado explicar para o cliente dele como que tem 3 clientes, cada juiz julga de uma forma totalmente diferente, um perde, outro ganha pela metade, outro ganha tudo. Sim. Essas teses vinculantes, apesar de ter alguns temas que eu não tenho total concordância, eu acho que é muito válido para a magistratura, para os advogados, para sedimentar algumas questões que estavam dúvidas. Se vai ser mantido ali, vai para o Supremo ou não, já é uma outra questão. Mas a partir do momento que tem tese vinculante, o juiz não tem mais espaço para discutir de forma diferente.
E eu, nesse ponto de vista, eu concordo, porque isso aí funciona muito bem nos países anglo-saxões, por exemplo, entre os Estados Unidos e Inglaterra, que sistema de precedentes. Os juízes lá, apesar de não serem obrigatórios, obrigatoriamente ser cumpridos por lei, eles nunca deixam de seguir o que os tribunais superiores decidem. Então, essas teses vinculantes eu vejo com bons olhos, sim, apesar de alguma delas, como eu falei, eu não concordar plenamente, mas eu tenho que seguir e não há discussão mais para isso. Eu estava conversando tempos atrás com um colega meu também, que ele é juiz, só que é no Paraná. Ele falou que em todas as sentenças, quando ele profere, ainda que ele discorde da tese vinculante, ele faz uma ressalva do posicionamento dele. O senhor também faz essa ressalva? Ou seja, não precisa? Eu assim. acho que é necessário ressalvar, a não ser que seja um tema muito polêmico. Nesse caso, eu não vejo, são 300 e poucas teses vinculantes, é quase um código. Sim. Mas são 300 e poucas teses vinculantes, mas são diversos temas que realmente estavam de uma situação muito complicada na jurisprudência. Eu não preciso ressalvar, simplesmente tem que cumprir. Então, eu não prefiro não colocar o que eu tenho uma opinião diferente numa sentença. Não vamos entrar em xeque também, né? Já temos uma posição... Eu acho que não é necessário. Eu concordo também, acho que desnecessário. E falando sobre essas decisões dos tribunais superiores, eu não sei se chega-se ao ponto de ser um atrito ou não entre o TST e o Supremo Tribunal Federal, porque muitas vezes ficou muito comum levarmos discussão para o Supremo Tribunal Federal em reclamação constitucional e o Supremo Tribunal Federal julga procedente a reclamação e caça uma decisão ou do TRT ou do TST. O que o doutor vê nessa situação? O Supremo está agindo corretamente, decidindo corretamente, no sentido de manter a certa independência? Eu acho que esse atrito é um atrito respeitoso entre os dois tribunais. É muito comum sempre termos pessoas com pensamentos totalmente diferentes. E aqui não é diferente. O que eu vejo da seguinte forma: o Supremo é o que tem que dar a última palavra. Então, que dê a última palavra. Porque nós precisamos de uma linha de pensamento que dê segurança jurídica a todos os jurisdicionados. O próprio TST, em muitas situações, tem turmas que estão divergentes, eles tentam unificar, mesmo assim fica muito complicado. Quando o Supremo coloca e bate a martelo, acabou a discussão. Se a gente concorda ou não com aquele posicionamento, eu acho que nós, como magistrados, operadores de direitos, não temos muita margem para discutir mais. Porque já está publicado, já está decidido, somente tem que cumprir. É a mesma coisa que uma lei. Eu não gostei da lei, eu vou deixar de cumprir a lei? Não, lei é para cumprir. Decisão do Supremo tem uma força semelhante a uma força de lei, é uma decisão vinculante. Esses atritos entre o TST e o Supremo, que a gente tem observado, são atritos pontuais, eu não vejo que sejam atritos grandes, não. São atritos de alguns pontos realmente polêmicos que tem na jurisprudência nacional toda. E o Supremo simplesmente tem unificado o entendimento e melhorado para o judicionado, pelo menos eu vejo dessa forma, melhorado a forma de resolver as questões polêmicas do direito nosso. Acho que uma das questões mais polêmicas que está em pauta no Supremo hoje é a questão da interpretação sobre a famosa pejotização. Nos seus julgados, naquilo que você vê no seu dia a dia, você tem muitas questões que envolvem pejotização? Eu tenho várias questões e todas elas eu tenho que suspender o processo por decisão do Supremo. Há vários casos em que a pessoa ela é contratada como pessoa jurídica. Muitas vezes a empresa exige que seja uma pessoa jurídica, ele abre uma pessoa jurídica individual e presta serviços. Depois que, obviamente, que o serviço é encerrado, ele entra na Justiça do Trabalho pedindo o vínculo empregatício, dizendo que aquilo foi uma fraude. Bom, o que o Supremo ainda não decidiu, ainda não tem um mapeamento do que o Supremo vai decidir. Acredito eu que, pelo que eu percebo no Supremo, eles vão entender que, para declarar aquela pessoa jurídica criada individualmente ou com sociedade, quem tem a competência vai ser a Justiça Comum, porque é uma questão contratual. Tá. Sendo analisado aquilo pela Justiça Comum, e se o contrato de fato foi nulo, vai voltar para a Justiça do Trabalho para analisar a questão do vínculo empregatício. Tá. Então, antes como é que era feito? A Justiça do Trabalho, quem decidia se aquele vínculo de pessoa jurídica era fraudulento ou não era fraudulento. Pelo que o Supremo tem demonstrado em algumas decisões, tudo indica que vai passar isso para o cível.
A outra questão do autônomo, que também é diferente do pessoa jurídica. A do autônomo tem uma suspensão também da mesma forma, é a mesma decisão, inclusive, mas eu acredito que o do autônomo não vai para a Justiça Comum, acredito eu, na opinião minha, que vá para a Justiça do Trabalho analisar se a relação de autônomo é fraudulenta ou não é fraudulenta, se quis realmente retirar direitos trabalhistas daquele prestador de serviço. Então, assim, nesse cenário que nós estamos hoje, não temos nem como imaginar de fato o que vai ser feito. Isso é uma opinião minha, mas eu acredito que essa decisão deve sair logo, porque nós temos milhares, de repente até milhões de processos que estão sendo suspensos, de modo geral, porque eu tenho mais ou menos uns 7 meses que eu tenho suspendido vários processos. Eu estou numa vara, eu trabalho que é de Taubaté, que é um volume processual médio para alto. Eu tenho pelo menos uns 700 processos suspensos. Nossa. Então, eu acredito que vai ser decidido logo, eu espero que seja decidido logo, até para os jurisdicionados não ficarem nessa indecisão eternamente. Então pode ser até que venha aí um deslocamento de competência, dependendo da interpretação que surja. É possível que isso aconteça. Tá, nossa. Eu confesso que eu tenho certa preocupação nesse deslocamento de competência, na hipótese de pessoa jurídica, para o cível. Eu não sei se o juiz do cível tem condições técnicas, de verdade, para apreciar se aquele contrato é ou não fraudulento, no sentido de... Eu tenho uma relação de emprego aqui, clara. Eu não sei se o juiz civil tem essa sensibilidade para analisar isso, eu fico preocupado com isso. Eu gosto da sensibilidade do juiz do trabalho, porque é o dia a dia, né? Ele sabe, assim, eles têm aquele feeling, ele sente. Não sei, é um receio pessoal. Eu vou dizer uma coisa, o juiz de direito, que é o juiz da Justiça Comum, é um dos magistrados mais bem preparados que tem. Eles pegam matéria de todos os tipos. Eles são muito preparados, eu não acredito que vai ter algum problema de relação ao feeling, como diz. São todos magistrados, todos fizemos concursos muito difíceis, então o preparo eles têm, sim. Vai ficar uma questão mais, digamos, jurídico-político da decisão do Supremo, mas eu acredito que isso não vai ter um problema efetivamente por ser um juiz de direito ou ser um juiz de trabalho analisando uma questão contratual. E falando nesse assunto, recentemente tem a DPF que discute a questão da uberização. O que o doutor entende sobre a questão da uberização? O senhor tem vários amicus curiae que se posicionaram, várias instituições que se posicionaram. O doutor tem alguma posição em relação à uberização? A uberização, como dizem, tem uma expressão inglesa que fala que é o gig economy. O gig economy é uma forma mais recente de relação de trabalho. Inclusive, alguns países, se não me engano, a Alemanha é um deles, estão criando o terceiro gênero de trabalho. Tem o autônomo, tem o trabalhador que tem contrato trabalhista e tem um terceiro gênero que seria esse gig economy, ou uberização. Uhum. Em alguns países, o trabalhador que está no Uber foi considerado um empregado. Acho que na Califórnia teve uma decisão semelhante sobre isso. No mundo inteiro ainda está uma dúvida sobre do que se trata aquilo, e o Brasil não é diferente disso. Eu acredito que esse terceiro gênero, como é mencionado na Alemanha, eu acho que é uma tendência que pode acontecer. Porque a relação de trabalho no mundo ela está muito diferente do passado. Não podemos querer que sempre seja a mesma coisa eternamente. Vários tipos de profissões são, como eu falei, com essa última revolução industrial, foram extintas, outras criadas. E essa gig economy, muita gente que inclusive trabalha como Uber, ele não trabalha porque é uma profissão que ele quis para a vida dele. É uma profissão emergencial, ele está sem emprego, ele vai para o Uber para sustentar a sua vida e ainda continua procurando outro trabalho. Então, é uma questão temporária, a maioria das vezes, que a pessoa está ou complementar da renda dele. Eu não acredito que o Supremo vá declarar que seja uma relação contratual trabalhista. Já tem vários sintomas, eu digo sintomas, são várias decisões pontuais do Supremo nesse sentido. Nem todas muito claramente com relação a vínculo, mas outras sim. E tudo indica que, a meu ver, como eu falo novamente, a opinião minha, o Supremo vai entender que não é uma relação
de direito do trabalho, não é uma relação contratual. É uma relação como se fosse um autônomo. A impressão que eu tenho é que a decisão do Supremo vai ser nessa linha. Sabe que é até importante isso. Nós atendemos o escritório transportadoras do Brasil todo. E tem um sistema agora que foi importado dos Estados Unidos, que é um PX Uber. São caminhoneiros autônomos que se vinculam numa plataforma só para ficar na condução dos caminhões das transportadoras. É uma tendência, eu acho que esse é, como falou, a evolução das relações de trabalho é um caminho em constante evolução. Se eu for bloquear ou for interpretar como toda a evolução algo restrito, acho que eu perco um pouco a possibilidade desse avanço, né? É como aconteceu em todas as evoluções que eu mencionei. Por que a gente vai brigar contra uma máquina? A máquina tem que ser a nossa ferramenta. Por que a gente vai brigar contra a inteligência artificial? Ela tem que ser a nossa ferramenta também. As relações trabalhistas, as relações de trabalho, as relações de prestação de serviços, elas também estão em evolução, em franca evolução, e agora a evolução está até mais rápida do que na história do mundo. Esse tipo de trabalho como o Uber, o Gig Economy, o Crowdwork, que é outro sistema diferente, o Crowdwork, é aquela pessoa que ela faz um trabalho pontual, especificamente para uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, se é uma pessoa que eu quero criar um programa, eu lanço na internet, olha, eu quero um programa tal. Quem que me oferece esse programa? Várias pessoas oferecem um programa, a pessoa vai lá e compra aquele serviço. Isso é crowdwork. É outra forma ainda de trabalho que não tem relação contratual trabalhista, mesmo porque nessa situação da internet fica muito mais complicado, o cara está num país, outro está no outro está no outro ainda. É impossível você ter uma relação contratual trabalhista tradicional que nós temos aqui. Então, o que nós temos de ver é o que a gente pode fazer para minimizar o problema que causa esses novos tipos de trabalho. A União Europeia tem preocupado muito com isso. Já existem algumas tratativas de negociação coletiva transnacional, que são acordos de entidades sindicais, patronais e de trabalhadores, para tentar fazer uma norma coletiva que vai valer na Europa inteira. Então, está tendo uma tratativa lá sobre esse tipo de trabalho também, em conjunto com a própria União Europeia, né? Para poder minimizar o problema. Eles não querem acabar com isso. Eles querem minimizar as consequências que tem esse problema. Por exemplo, previdenciário. A pessoa que trabalha com Uber não tem um acesso aos direitos previdenciários. Então, isso é uma preocupação do mundo inteiro, não é só do Brasil, não é só da Europa, mas todo mundo tem essa preocupação. Como fazer para minimizar esses efeitos? Não, sem dúvida, é muito sério. E essa possibilidade de uma negociação coletiva transnacional tem uma grande repercussão, né? Porque imagine a gente vai tratar com um sindicato aqui do Brasil, levando uma consideração sociológica de um sindicato da Europa, algum país da Europa, da Alemanha, por exemplo. Seria difícil, né? Já existem algumas normas coletivas mundiais, mas são normas que não têm efeitos práticos muito grandes. Da União Europeia é um pouco diferente. Dentro da União Europeia existem normas que prevêem, na própria Tratado de Lisboa, prevê uma norma transnacional coletiva. Mas, indubitavelmente, vai ser um exemplo para o mundo. Acho que vai ter uma repercussão positiva. Acredito bem que sim. Positiva. E falando em repercussão positiva, nas decisões judiciais, qual a visão do doutor sobre a análise econômica do direito frente às decisões da Justiça do Trabalho? Ou, como um todo, né, a Justiça brasileira, ela está se preocupando mais com o efeito econômico de suas decisões? Eu falo isso porque, como nós atendemos predominantemente empresas, a nossa visão do negócio, a visão negocial é extremamente importante ao nosso cliente. Como que o doutor analisa essa questão na justiça? O papel da justiça não é um papel político, apesar de algumas pessoas entenderem de forma diferente. O magistrado ele está preso ao que está na lei, ao que está na jurisprudência, as teses vinculantes. Ele tem uma margem de interpretação da lei, das normas. Obviamente, como todos os operadores de direito têm essa margem de interpretação. Só que o juiz não pode politicamente decidir
se vai ser bom economicamente para um lado ou para o outro. Ele tem que se cumprir a lei. O papel do Supremo tem um pouco mais político, porque ele é um tribunal constitucional, um tribunal que também tem conotação política. Então, ali que nós vemos umas decisões que têm um cunho um pouco mais pensando na parte econômica. Mas nós aqui, da Justiça do Trabalho, nós não temos essa margem digamos, de interpretação para o ponto de vista econômico. Entendi. Essa é uma visão interessante, porque quando a gente senta com o nosso cliente, que é o empresário, o primeiro questionamento é: mas como que aconteceu isso? Ou eu sempre perdi esse processo, eu continuo perdendo esse processo na Justiça do Trabalho. E muitas vezes eu explico que ele não entende por que no TRT 14 eu tenho uma decisão, no TRT 15 eu tenho uma outra decisão, no TRT da segunda região tem uma outra decisão. E para explicar para o empresário essa situação, que eu vejo que está mudando bastante. Antes eu via muito um viés protetivo, 100% protetivo. Hoje eu estou vendo decisões que são mais focadas na realidade mesmo. O doutor acredita que esse viés ele está tendo uma interpretação mais equânime entre os tribunais? Um dos fatores disso, inclusive, são as teses vinculantes. Inclusive, o objetivo da tese vinculante é acabar com essa discussão e ter uma segurança jurídica para o empresário e para o trabalhador também. Porque hoje, o empresário não sabe o que pode fazer, dependendo da situação, se está certo ou está errado, se vai ser condenado ou não vai ser condenado no seu trabalho. O trabalhador não sabe muitas vezes se tem um direito ou não tem aquele direito. Essa insegurança jurídica está sendo, aos poucos, solucionada pelas teses vinculantes do TST, gostando ou não, de fato, dá uma segurança jurídica. E isso que eu sou favorável a essas teses vinculantes, da forma que está sendo feita, está resolvendo muitos problemas. Agora, o empresário hoje no Brasil tem outros problemas, não só trabalhistas, né? Tem problemas da própria economia, que a economia hoje está um pouco complicada, tem a questão da insegurança tributária também. Nosso sistema jurídico é muito complicado para todo mundo. Não, extremamente complexo, né? Para explicar para alguns clientes nossos que são multinacionais, para explicar, tanto que nós caímos uma vez numa situação que eu falei, esse aqui é o efeito Brasil. Para explicar o efeito Brasil, porque o japonês não entende o porquê nós temos tantas legislações, tantos temas diversos, decisões que em algum momento parecem que viola a segurança jurídica. O Supremo tem uma interpretação que há 10 anos seguia e num determinado momento no julgamento passa-se a ter uma outra interpretação, gera muita instabilidade, tanto para o jurisdicionado quanto para a judicatura também, né? Para a gente também está difícil, porque as mudanças estão muito rápidas hoje em dia. Quando eu entrei na judicatura 15 anos atrás, era uma coisa totalmente diferente de hoje. A jurisprudência foi de um lado totalmente diferente do que estava indo no passado. As pessoas mudam, o Supremo mudou, o TST mudou, as pessoas foram trocadas, ninguém está lá há 40 anos. Então, troca de ministro, troca o pensamento. Inevitavelmente isso vai acontecer e eu acredito que isso acontece no mundo inteiro, não é só aqui. O que acontece no Brasil mais é porque a nossa legislação é muito pulverizada. E fica complicado para o empresariado fazer qualquer coisa se a própria legislação não dá muita clareza para ele. Muitas vezes ele não sabe nem que lei que está em vigor, porque nós temos milhares de leis. Não é só leis, mas também temos interpretações diferentes. Então, realmente não é fácil para o empresariado. São inúmeros regulamentos, normas regulamentares, legislações de toda parte. São várias obrigações acessórias e principais, seja Sim. na Justiça do Trabalho, seja na área tributária, sem sombra de dúvida. Doutor, e no dia a dia, lá da Vara do Trabalho, quais são os maiores temas que o doutor tem percebido que aumentou, que tem maior relevância no dia a dia da pauta? Bom, o que eu tenho visto lá é uma região industrializada. Não tem trabalho rural, por exemplo. Lá é bem industrializada mesmo, que é o Vale do Paraíba, onde temos várias montadoras de automóveis, empresas multinacionais de grande porte. O que eu tenho visto em aumento em todos os processos praticamente é um pedido chamado acúmulo de funções. Né? É um tema, digamos, um tema da moda. Nós temos vários temas de moda. Durante alguns períodos também temos outras modas. Essa é a moda da vez, que é o acúmulo de funções. O que significa isso? A pessoa foi contratada para ser serralheiro,
mas ele tinha que fazer um trabalho complementar com madeira. Então, ele pede agora um acúmulo de funções. Isso tem interpretações que estão muito confusas mesmo na Justiça do Trabalho. Tem juiz que tem dado, tem juiz que tem deferido, e ainda está uma insegurança jurídica muito grande em todo o país, na verdade. Não é só aqui na região, não, mas em todo o país tem esse tipo de pedido. Essa questão do acúmulo de função, que também está bem associado com o desvio de função, Sim. que geralmente são quase pedidos paralelos que se confundem, dependendo da análise que se faz. Confesso que eu não consigo entender o que o meu adverso pede, se ele quer acúmulo ou se ele quer desvio. O doutor acredita que essa questão do acúmulo de função ou desvio de função seria evitado se a empresa, o empresário se preocupasse em ter no contrato de trabalho a descrição pormenorizada da função do funcionário? Isso com certeza evitaria. Com certeza evitaria, porque o nome que se dá ao cargo é um nome que sempre tem relevância, mas as atribuições do cargo que dá mais segurança, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Então, ali tem todas as funções dele. Se ele fizer tudo aquilo dali, não tem desvio, não tem acúmulo. Fica mais fácil, mais claro para todos os que estão na relação de trabalho. É o que nós passamos para os nossos clientes e para os futuros clientes. A prevenção, o trabalho com a governança, ele é um investimento importante porque ele evita um passivo futuro, uma discussão futura que eu posso evitar num trabalho preventivo. Na verdade, as empresas têm que ter uma boa assessoria jurídica. O que eu vejo muito de problemas é a empresa que querem que o contador que dê assessoria jurídica. O contador faz o trabalho dele de contador. Mas tem muitas empresas que confiam mais no contador do que com o advogado. E o contador, querendo ou não, ele não é da área. Ele não está a par da jurisprudência que está sendo todo dia alterada. É um operador de direito, é um advogado que tem que fazer uma boa assessoria para a empresa. Com uma boa assessoria, a empresa não tem problemas. Sem dúvida. É o que é cultura, né? É cultural. Hoje em dia, o que nós tentamos passar nas várias palestras que a gente participa, dos congressos, é justamente essa visão de cultura, que o investimento numa assessoria, o investimento num jurídico bem estruturado, num RH inteligente, é um investimento a longo prazo que no final do período o empresário vai sentir a valorização da empresa dele. Eu não tenho a menor dúvida disso. A boa assessoria é o que dá sustento a uma empresa para não ter problemas. Por que acontece? Uma ação judicial pode quebrar uma empresa. Sim. Talvez aquela ação judicial ele teve porque a assessoria não foi bem correta, não foi bem aplicada, ou não teve nenhuma assessoria. O que eu percebo é que muitos não buscam essa assessoria porque entendem como um custo. E aí, quando surge o processo, primeira situação é culpar a Justiça do Trabalho. Na verdade, não é um custo, tem que ver como investimento. O custo é aquilo que você gasta sem ter retorno. Investimento é que você gasta e tem retorno. Se o empresariado passar a investir numa assessoria, ele vai ter o retorno de não ter problemas. Porque quando não tem essa assessoria, o problema vem, o problema é grande, o problema quebra a empresa. Culpar a Justiça do Trabalho é mais fácil, com certeza, é muito mais fácil criar um culpado, porque é mais fácil culpar os outros que culpar si próprio. Sem dúvida, por isso que eu falo assim, o empresário chorão sempre tem que encontrar um culpado. E aí o culpado mais fácil para ele encontrar ou é o advogado, ou é a Justiça do Trabalho, ou é o juiz. Então é mudança cultural. Treinamentos, é o que a gente insiste e eu bato na tecla constantemente nisso. Está corretíssimo. Tem que continuar, né? Tem que continuar. Doutor, e falando um outro tema importante sobre acúmulo de função, desvio de função, o doutor vê muito no dia a dia ainda o pagamento de salário por fora? Vejo, bastante. Porque o empresário tem uma questão tributária muito pesada. Nós temos que pensar aqui, não só tributos por si só, digamos, impostos, mas também tem as contribuições previdenciárias, que na prática também é um tributo. Quando paga por fora, ele não paga o tributo. E aí vem para a justiça e fala assim, olha, eu ganhava 2 mil aqui no meu salário, no meu contra-cheque, mais 2 mil por fora. Se comprovar, o empresário vai ter um prejuízo muito maior do que se tivesse inserido no seu contra-cheque do funcionário o valor correto. Porque além de ter integração e pagar à vista, 5 anos para trás, também tem as multas,
tem as outras consequências processuais. Sai muito mais caro. Então, assim, essa otimização, ou seja, uma assessoria boa para evitar esse tipo de problemas, acaba tendo menos problema no futuro. Porque o empresário muitas vezes pensa no agora. Agora eu estou economizando. Mas será que no futuro vai ser a mesma economia? Pode ser que não. Doutor, e falando nisso, cita pra gente assim, um caso emblemático que o doutor se recorda durante o percurso aí na magistratura, que chamou a atenção, tanto pelo lado do empregador quanto pelo lado do empregado. O que o doutor pode trazer pra gente aí de uma situação? Olha, eu tenho tantos processos que é difícil de me lembrar. Eu estou mais na magistratura há 15 anos, eu devo ter proferido umas 20 mil sentenças. Nossa. Então, mas algo que chamou atenção mesmo foi uma questão de assédio sexual dentro de uma multinacional, em que aconteceu de uma acusação de uma trabalhadora acusou o chefe de ser assediador. E aconteceu no final das contas, eu não posso falar o nome da empresa, nada, porque é um segredo de justiça, mas no final das contas comprovou-se que os dois eram amantes. E o marido dela descobriu que estava acontecendo aquilo, então ela, para tentar restabelecer o casamento, acusou o colega de assédio sexual. Ele foi demitido por justa causa. E no final das contas eu vi, não, ele não era para ter sido demitido, ele não teve um assédio, os dois tiveram um relacionamento. A questão de assédio sexual está muito complicada hoje em dia. Hoje parece que as pessoas estão mais sensíveis a certas questões. Encostou na mão, eu acho que já é um assédio. Aí acusa. E a pessoa que é acusada, muitas vezes, realmente não fez nada. Ele sofre o resto da vida por aquilo. Mas também tem aqueles que assediam, que devem ser mesmo punidos. Mas a questão do assédio é uma questão muito sensível, né? Porque é muito difícil comprovar. Geralmente acontece entre 4 paredes, 2 pessoas. Comprovar aquilo é muito complicado, mas quando comprova, realmente é um impacto muito grande que tem. Doutor, e falando sobre assédio, é relevante mesmo, tem uma relevância sociológica e cultural, né, nas empresas e no dia a dia das pessoas. As empresas como um todo, o senhor acredita que elas estão atentas para a necessidade de um canal de denúncias, para a formação de um comitê interno para a apuração dessas denúncias, dessas questões, ainda mais pela NR1, que tem essas questões psicossociais, que trouxeram mais responsabilidade para o empregador no ambiente social de trabalho? As empresas de grande porte, sim. Tá. Eu vejo que as multinacionais, como montadoras de automóveis, eles têm canais bem claros, tem uma investigação interna, as coisas realmente funcionam. As empresas de médio e pequeno porte, não vejo isso. As empresas de médio porte, principalmente aquelas empresas familiares, são aquelas que têm mais problemas, porque não são profissionais da administração. E aí, realmente, acontece esse tipo de coisa. Mesmo porque essas empresas de grande porte, elas têm uma política de prevenção desse tipo de assédio. Não só de assédio sexual, mas assédio moral também. Tem uma política de prevenção. Tem canais bem seguros que a pessoa pode denunciar o colega, pode denunciar o chefe de um assédio, qualquer que seja que for. Mas as empresas de pequeno e médio porte eu vejo que tem dado muito problema, talvez um pouco por conta de falta de uma assessoria devida, mas as grandes não vejo problema nisso. Que bom, é importante essa visão do judiciário sobre a necessidade, né, do treinamento constante para líderes, tanto para o CEO, CFO, C-Level, porque é importante esse treinamento, mexe com a cultura, e se não tiver esse dia a dia presente de maneira constante, a gente não consegue atingir esse equilíbrio. O que acontece muitas vezes, o trabalhador não sabe o que é assédio. Não sabe que certo ato ele está assediando moralmente alguém. Às vezes, cobrar de uma forma mais brusca um trabalhador pode se tornar um assédio. Ele, às vezes, não sabe que aquilo dele é um assédio. Ele sempre foi assim, a vida dele foda-se, sempre foi assim. Esse sempre foi assim que é o problema. Então, aí é o treinamento dos funcionários mesmo pesado para evitar esse tipo de problemas que funciona. Não tem outro meio. A criação de políticas claras, né, de metas claras. Se as empresas tivessem essa informação, ou até mesmo às vezes tem essa informação, como mais o doutor mencionou, são empresas familiares que às vezes ou muitas vezes não dão valor para isso, né? Não estabelecem políticas claras de remuneração, não estabelecem políticas para pagamento de comissão.
premiação, que confundem prêmio com comissão. O doutor vê muito isso na prática, essa confusão entre prêmio e comissão? Tem muita confusão, inclusive pedido de declaração de fraude, de pagamento de comissão em vez de prêmio e vice-versa. É uma confusão grande que tem justamente nessas pequenas e médias empresas. As familiares são as mais complicadas, porque as familiares muitas vezes foi o avô ou bisavô que abriu a empresa, sempre funcionou daquela forma, e sempre foi assim, porque que eu vou mudar? Mas o mundo mudou, a empresa tem que mudar também. A empresa tem que se profissionalizar mais do que era antes, no passado, quando era só o avô cuidando daquilo. As coisas estão bem diferentes hoje. Não só a legislação mudou, mas a cultura no mundo mudou, a cultura brasileira mudou. Hoje, dependendo do que você falar, é um assédio de fato. Há 40 anos atrás, não era assédio. Não era considerado assédio. As coisas eram uma coisa mais normal. Você falar, por exemplo, da cor da pele de uma pessoa, no passado, as piadas da cor da pele de uma pessoa era uma coisa supermente natural. Hoje não podemos fazer mais isso. Não podemos fazer piada da cor da pele, da opção da pessoa sexual. Nós temos de respeitar essas pessoas. Muitas vezes, essas empresas funcionavam daquela forma há tantos anos que não conseguem ainda ver que as coisas mudaram. Sem dúvida. Eu acho que nós estamos é uma constante evolução, né? Acho que parafraseando o professor Miguel Reale, quando ele... fato, valor e norma, né? Não tem como a gente fugir disso, né? É o nosso dia, né? Geralmente a norma tenta acompanhar os fatos. E os fatos estão em constante evolução e, vou falar, ebulição também, né? A norma não consegue acompanhar nunca. Não tem. Porque o processo de normatização é muito lento. Quando a norma vem, o mundo já mudou de novo. Acho que é por isso que pode ser que em algum momento a gente saia do nosso sistema romano e aí realmente haja a introdução por completa do sistema common law, né? Nós já estamos nessa situação hoje. Hoje nós estamos num sistema, digamos, híbrido, né? De common law com civil law. Hoje o sistema de precedentes tem um peso muito grande na nossa relação jurídica, que não tinha, se pensarmos bem, 30 anos atrás, 40 anos atrás, isso não existia. Um tribunal tomar decisões de lacuna de lei ou de criar uma situação provisória até que o Congresso decida, porque hoje a dinâmica de vida está muito mais rápida. Se o tribunal, principalmente o Supremo, não tomar umas decisões rápidas, as coisas não vão andar. Porque o mundo está mudando muito mais rapidamente do que o Congresso trabalha. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que nós temos um diálogo entre as fontes do direito muito mais fluida, né? É muito mais rápido, né? Eu tenho que fazer uma interpretação de uma situação trabalhista, mas partindo dos princípios que eu tenho no direito civil, e eu aplico também princípios do direito do trabalho para o direito civil. Tem um diálogo mais forte hoje em dia, né? Hoje, inevitavelmente tem que ter esse diálogo, inclusive do direito externo, né? Do direito comparado. Porque tem situações em que, como por exemplo o Uber. Sim. Uber é um caso muito claro. O Uber não está previsto em lei nenhuma, em norma nenhuma. É uma situação anômala, totalmente diferente do que tudo aquilo que nós vimos tradicionalmente. Então, nós ficamos numa situação assim, nós temos de interpretar de uma forma ou de outra. Porque eu não posso deixar de dar resposta ao jurisdicionado. Se ela está errada ou não, os tribunais vão acabar, num certo momento, sedimentando um entendimento. É essa que é a função do tribunal. Os tribunais têm que sedimentar entendimentos que vêm de baixo. Mas nós estamos aqui na primeira instância, nós temos várias situações que fica difícil a gente decidir porque não tem nada substanciado na nossa lei. Nós temos que pegar entendimentos externos, entendimentos dos outros países, princípios também do direito, para poder criar uma situação que a gente possa dar para o dicionário uma resposta. Ou seja, o judiciário, o operador do direito, tem que preencher as lacunas do direito com os nossos princípios, com legislação lá de fora, porque senão a gente não consegue resolver aquela situação do caso concreto. Fica impossível. Impossível. Doutor Gotardo, agradeço muito a sua presença. Muito obrigado Foi pelo muito convite. Importante, é esclarecedor. É um tema que eu gosto, é o meu dia a dia, é o dia a dia do doutor também. E se o doutor pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir, qual mensagem o doutor deixaria dentro desse contexto de evolução, de direito em ebulição? Bom, eu acredito que todos nós temos de acompanhar o mundo. Acompanhar a evolução do mundo. O Brasil não está isolado do mundo.
o mundo hoje está uma dinâmica totalmente diferente. Nós temos sempre a nos atualizarmos para novas mudanças. A inteligência artificial é uma delas. A inteligência artificial nós temos de saber utilizar de forma responsável e de forma correta. Todos nós, não só advogados, operadores de direito de modo geral, mas todas as profissões hoje em dia, a inteligência artificial está bem forte. Nós temos de ser responsáveis também para evitar injustiças, evitar problemas para outras pessoas. E as empresas, eu acredito que elas deveriam, de fato, ter uma boa assessoria. É uma coisa que o doutor Rodrigo falou. Uma assessoria faz uma diferença muito grande, uma seriedade no trabalho da assessoria faz total diferença, no final das contas, para a empresa que vai ter futuro ou não vai ter futuro. Porque, como eu falei, entre com o processo, pode quebrar uma empresa. E é isso. Desejo a todos que estão ouvindo uma boa tarde de sexta-feira. Muito obrigado, agradeço. E todos ouçam bem. Tenham uma boa assessoria jurídica. É a visão de quem está no dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu. Doutor, muito bom, meu. Obrigado.